Saudações, senhoras e senhores! Sejam bem-vindos ao vídeo da disciplina Sistema de Tratamento de Água e Efluentes do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária do Centro Universitário Jorge Amado, mais conhecido como Unijorge. Eu me chamo Ami Oliveira, um dos componentes da equipe que vai abordar o tema Aplicações da filtração por membranas para tratamento de água e efluentes com fins de reaproveitamento. E então, que tal aprendermos sobre essa forma inovadora de executar tratamento de efluentes? Sentem confortavelmente, respirem fundo e vamos mergulhar nesse afluente de conhecimentos. Olá, me chamo Helena Fernandes e que tal iniciar esse conteúdo trazendo a importância do tratamento de água e efluentes? Sabemos que um dos principais desafios do Brasil atualmente é a universalização do saneamento básico, que inclui, dentre outros serviços, o abastecimento de água e a coleta e tratamento de efluentes. Se tratando de efluentes domésticos, quando a residência ela não está ligada a uma rede de esgoto, os efluentes são despejados diretamente nos rios, lagos e oceanos, poluindo as fontes de captação de água e contribuindo para a propagação de doenças. Seguindo este mesmo raciocínio, quando não ocorre o devido abastecimento e tratamento de água para a população, são criados meios insalubres, feitos sem a perícia necessária para ter acesso ao recurso. Essas práticas, elas nem sempre são saudáveis, uma vez que são utilizados poços artesianos ou até mesmo essas pessoas buscam obter o acesso à água diretamente dos rios. A falta de serviços básicos, como citados anteriormente, impactam diretamente na saúde, na qualidade de vida e no desenvolvimento da sociedade como um todo. Esses fatores estão interligados e podem ser constatados quando feitas as análises dos levantamentos das taxas de doenças de veiculação hídricas, junto ao Índice de Qualidade das Águas, o IQA, e até mesmo o IDH, este último que mede o nível de desenvolvimento humano, utilizando como, entre outros critérios, o Índice de Longevidade, o qual sintetiza as condições de saúde e salubridade do local. Diante dos fatos mencionados, o tratamento de água e efluentes é um elemento fundamental na medicina preventiva. Ela é mais eficiente e mais barata que a curativa, pois reduz a necessidade de procurar os hospitais e postos de saúde, o que consequentemente reduz drasticamente as chances de contágio por infecções intra- e extra-hospitalares, ainda mais levando em consideração a crise sanitária que estamos vivendo nos dias de hoje, não é? Outro fator importante a ser destacado é que nem sempre o tratamento convencional nos processos industriais, por exemplo, aqueles que consomem grande volume de água e que geram efluentes com alto poder de contaminação e degradação do meio ambiente, são eficientes para atingir o padrão de lançamento de efluentes nos corpos hídricos estabelecido pela Resolução CONAMA número 430 de 2011, ou também para se obter água em condições de reuso nos processos produtivos. Neste sentido, a busca por novas tecnologias de tratamento de efluentes e água é, sem dúvida, uma necessidade e um grande desafio. Neste trabalho, foi estudada a aplicação da filtração por membrana, que utiliza os processos de microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa no tratamento de água e efluentes. O segundo tópico de relevância é explicar para vocês o que é a filtração por membranas. Hoje em dia, quando um profissional da área ambiental e sanitária é questionado sobre o tratamento de água e efluentes, existe a possibilidade de que sejam informadas várias opções diferentes para executar esses serviços. Elas vão das mais caras e tecnológicas até as mais baratas e simples. E dentre tantas formas de tratamento, uma que tem feito presença constante nos projetos nacionais e internacionais, se tornando cada vez mais acessível nos últimos anos, é a filtração por membranas. Para explicar essa tecnologia da melhor forma possível, irei primeiramente falar sobre o que ela realmente é. As filtrações por membrana podem ser explicadas por um simples objeto, que está na rotina de muitos de nós, na minha inclusive, um filtro de café. Aquele objeto foi especificamente projetado para que quando a água quente passe pelo pó do café, a borra não passe para dentro da xícara. A filtração por membrana, obviamente, possui muito mais tecnologias para os seus funcionamentos, contudo, seguem este mesmo princípio. A principal característica dos filtros por membrana é possuir poros, que possibilitem ou não a passagem dos contaminantes dissolvidos ou desagregados, ou seja, é uma separação seletiva de compostos que estão presentes na água contaminada, ou em um efluente industrial ou doméstico. Dito isso, dentro do mercado de tratamento, existem alguns tipos de filtrações, como a microfiltração, a ultrafiltração, a nanofiltração e a osmose reversa. Cada uma delas possui poros de diâmetros específicos para permitirem ou não a passagem de determinadas substâncias.
Cada um desses processos foi projetado e desenvolvido para ter a capacidade de fazer a segregação de partículas líquidas ou a retenção de moléculas de tamanho e peso molecular superiores aos diâmetros dos poros de cada tipo de membrana. Mas vocês podem estar se perguntando, se estes tratamentos por membrana são tão bons, por que se fala tão pouco sobre eles na prática? A resposta para isso vem a partir do momento da sua criação. As filtrações por membrana vêm se desenvolvendo desde o século XVIII, porém, os avanços mais significativos ocorreram principalmente na segunda metade do século XX e vêm sendo aprimorados cada vez mais até os dias de hoje. Durante todo esse tempo, elas sofreram e ainda têm uma dificuldade de aceitação, pois toda tecnologia inovadora enfrenta problemas relacionados ao desconhecimento. Mas, mesmo sabendo disso, o preço das primeiras membranas comerciais foi o principal responsável pela falta de investimento e utilização desta técnica. Mas, já que ao longo dos anos o grande vilão foi o preço, como torná-las viáveis? Levando em consideração as formas de tratamento que são adotadas ao redor do mundo, a melhor maneira é a aplicação coadjuvante, ou seja, colocar os filtros por membrana em processos já existentes, a fim de aumentar a eficácia global dos processos em que elas fazem parte. Certo, agora que foi explicado como seria trabalhada a viabilidade desta técnica, quais as áreas em que ela possui a melhor estatística de custo-benefício? As principais são separação de misturas moleculares e particuladas e liberação controlada de agentes ativos. Um exemplo para demonstrar a utilização eficiente dos filtros por membrana é a potabilização da água do mar. Vejam só que interessante. Na década de 60, quando foi inicialmente desenvolvida, a filtração utilizada foi na forma de sistemas de osmose reversa e veio para a dessalinização da água. 20 anos após essa descoberta, foi possível prover a remoção da dureza e da cor da água, ou seja, foi possível filtrar o excesso de minerais dissolvidos e também particulados que causavam a turbidez. Já no início da década de 90, houve um maior avanço tecnológico em saneamento básico, e foi nesse mesmo momento que foram lançados no mercado as membranas de microfiltração e ultrafiltração, que são capazes de produzir água potável em escala comercial. Pensando no sentido do exemplo anterior, muitas empresas têm inserido em seu processo industrial um sistema sequencial de filtragem por membrana, a fim de proporcionar um produto final com grau de pureza de acordo com o objetivo do produto. Depois de contar essa parte tão relevante da história, e para melhor detalhar o funcionamento das membranas citadas, acredito que seja do interesse de todos entender como ocorre a filtragem dos contaminantes pelas membranas. Começando pela membrana de microfiltração. Ela funciona baseada na força motriz, ou seja, utiliza a pressão hidráulica para fazer a segregação, aliada com o diâmetro dos poros, que variam de 0,05 até 3 micrômetros, fazendo uma espécie de peneiramento. Estes fatores são imprescindíveis em aplicações para clarificação de bebidas, como sucos e vinhos, tratamento de água, efluentes industriais e domésticos, emulsões de óleo e água, vírus e bactérias. Isso mesmo, podem ser utilizados nos dias atuais para a crise sanitária que estamos vivendo. Essas membranas conseguem conter o vírus da Covid-19. Já a ultrafiltração possui uma membrana semipermeável, que permite a filtração dos sólidos suspensos e, assim como a microfiltração, também auxilia na clarificação de compostos e consegue filtrar vírus e bactérias. As melhores utilizações dela são em indústrias de bebidas, xaropes e laticínios, e no preparo de concentrações de plasma sanguíneo. Quando se trata da nanofiltração, o que é imprescindível destacar é a contenção de bactérias, proteínas, açúcares e aminoácidos. E dentro da indústria é utilizada para purificação de água, recuperação de lactose, açúcares, dessalinização de tintas e concentração de antibióticos. Para a osmose reversa, é importantíssimo informar que a base do seu funcionamento, como o próprio nome já diz, é o movimento inverso da osmose celular que estudamos na disciplina de biologia, o que nos leva ao objetivo deste mecanismo, que é
o desequilíbrio do sistema. E o que é que eu quero dizer com desequilíbrio? O lado do sistema em que há o composto contaminado é filtrado em fluxo ascendente. Isso acontece porque, quando a pressão é aplicada, o soluto fica retido na membrana e o permeado é arrastado para cima e canalizado, o que nos leva à utilização deste mecanismo na potabilização e desmineralização da água, concentração do soro do leite e sais, e dentro da área da saúde é usada na hemodiálise. E mais um detalhe importante é que todos estes processos fazem uso da pressão, e ela vai ficando cada vez maior para cada um dos métodos citados anteriormente, da microfiltração até a osmose reversa. Agora que foram colocadas as utilizações principais dessas membranas, vamos entender melhor a terceira parte da nossa apresentação. Sobre os tipos de configurações ou módulos que as membranas podem ter em sua estrutura. O módulo ou configuração é o elemento básico de um sistema de membranas que congrega todas as estruturas necessárias para viabilizar a operação da unidade de separação. Ela contém os seguintes elementos: membranas, estruturas de suporte da pressão, do vácuo e da corrente elétrica aplicados aos sistemas, e canais de alimentação e remoção do permeado e do concentrado. Além disso, os módulos devem ser projetados para atender requisitos tais como simplicidade de manuseio, facilidade de limpeza e baixo volume morto. Os tipos de módulos mais comuns utilizados são os módulos de placa plana, os módulos em espiral, os módulos tabulares e os módulos de fibra oca. Essas configurações são projetadas para atender três objetivos principais. O primeiro é assegurar a vazão da circulação do fluido a ser tratado para limitar o fenômeno de polarização de concentrações. O segundo é ser uma estrutura compacta, fornecendo a máxima superfície por unidade de volume. E a última, e não menos importante, é evitar qualquer vazamento entre os compartimentos de alimentação e permeado. Falando inicialmente das membranas de placas planas, como o fluido é perpendicular à membrana, a separação da placa e da membrana da estrutura funciona através de um processo chamado filtragem de bolo. A filtragem começa quando a solução de alimentação passa pelas placas do filtro e cria um acúmulo de sólidos na superfície do filtro. Esse acúmulo reduz a abertura efetiva do tamanho dos poros do filtro e ajuda a melhorar a filtração da solução de alimentação. As membranas de placas planas são utilizadas em aplicações de bioreatores de membrana e trabalham submersas à água. As vantagens de sua utilização incluem sólidos capazes de serem facilmente separados da água e uma facilidade de remoção e limpeza das superfícies do filtro. Também permitem uma maior força de cisalhamento, redução de incrustações e normalmente podem lidar com altas concentrações de sólidos. Outra vantagem significante é a facilidade operacional do sistema de placa plana. A simplicidade do sistema faz com que ele seja o preferido dos operadores. Já as configurações das membranas em espiral são utilizadas normalmente quando se requer pressões altas e intermediárias, ou seja, a nanofiltração e a osmose reversa. Os elementos enrolados em espiral vêm em várias configurações com diferentes espaçadores, tipos de membrana, comprimentos e diâmetros que permitem que esta seja utilizada em uma ampla variedade de aplicações. Superstonks. Esses elementos têm uma densidade de filtração por área de membrana muito elevada, superando as configurações de placa plana, tubular e de fibra oca. As membranas em espirais também permitem uma limpeza fácil local, e os elementos enrolados em espiral oferecem o melhor valor por área de membrana, um menor espaço ocupado, além de um design robusto que evita a ruptura da membrana e possui custos operacionais e de capital relativamente baixos. Falando agora das membranas tubulares. Nessas configurações, o módulo contempla tubos de diâmetro variável e construídos com material poroso que proporcionam resistência mecânica à pressão operacional. São utilizados na maioria das vezes em separação química e têm sido utilizados para a remoção de grandes moléculas. Além disso, são projetados para aplicações com níveis extremos de sólidos suspensos e podem concentrar até 60% de sólidos. A última configuração a ser comentada são os módulos de fibra oca, que são assimétricos, autossuportantes e suscetíveis à contralavagem. São utilizados para microfiltração ou ultrafiltração em uma grande variedade de diâmetros de fibra e de materiais, e podem suportar pressões muito altas do lado de fora, mas são limitadas pelas pressões exercidas no interior da fibra. Portanto, as taxas de retrolavagem são limitadas a cerca de 2 vezes a taxa de permeado normal.
Essas configurações são utilizadas em aplicações de água limpa, em bioreatores de membrana, mas são limitadas a concentrações baixas de sólidos e trabalham submersas dentro do tanque. Tendo em vista os aspectos expostos ao decorrer da apresentação, é evidente que nos dias atuais os sistemas de filtração por membrana geralmente são menos custosos que muitas outras tecnologias alternativas. Por exemplo, as membranas em espiral são mais compactas, abrangendo uma área de filtração maior e proporcionando um melhor desempenho, além da possibilidade de produzir uma variedade de produtos mais ampla. Essas membranas proporcionam benefícios sustentáveis, como redução do consumo de água e de produtos químicos, bem como possuem uma vida útil prolongada, resultando em menos manutenção e tempo de inatividade. Por ser uma tecnologia limpa, o processo de separação é realizado unicamente com base no tamanho da molécula, tornando desnecessário o uso de aditivos. Isso resulta em um produto final de alta qualidade e facilita o cumprimento de muitas exigências, tanto de consumidores quanto de autoridades públicas. Portanto, a separação por membrana pode também ser usada para produtos com viscosidades diferentes, incluindo os de alta viscosidade, como as gorduras que são de difícil processamento nos sistemas convencionais. Falando sobre os designs dos sistemas, eles podem ser projetados para atender às quaisquer necessidades, sendo fácil de se expandir caso os requisitos de produção aumentem. E também, a eficiência dos sistemas de filtração por membrana depende muito da aplicação confiável e ininterrupta da pressão consistente. E então, depois de aprender sobre a filtração por membrana em suas aplicações e funcionalidades no tratamento de água e também de efluentes, vocês concordam que atualmente essa técnica pode ser uma das mais eficientes? E aí, curtiram o conteúdo? Qual foi a parte que vocês mais gostaram? Se tiverem alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários que faremos o nosso melhor para esclarecer. Desde já agradecemos pela atenção e até a próxima!